Mas eu começo o programa com um bate-papo importante sobre a nossa saúde. Eu tenho certeza que você vai preocupada ou preocupado, porque os homens também podem ter problemas vasculares, tá? Então a gente vai entender hoje sobre as varizes, os vasinhos. Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia, Dr. Fernando Bacalhau. Seja... Olha que delícia! Dia 4 de setembro, como ela chama? Meses, Laura, uma menina, Laura, uma moça. Linda, Isso, linda, uma Laura. princesa. Parabéns pra você e parabéns pra Karen. Obrigado, tá bom? obrigado. Vamos falar um pouquinho, então, desse tema, que é o seu tema, Claro. né? Veias e varizes que incomodam tanto. Não é só a parte estética a preocupação, né, doutor? Não é, Cláudia. E essa época do ano agora, eu sei que a gente está no finzinho do inverno, né? O frio já vai diminuir logo, mas é a melhor época do ano para a gente tratar. Tem 3 motivos principais da gente tratar veias nesse tempo um pouco mais frio, antes do verão. Então, o primeiro motivo é que as veias estão menores para uma ação e resposta ao nosso planeta. As veias estão mais concentradas e aí ela consegue interagir melhor com o remédio, ou com o laser, ou com a espuma, e a gente consegue ter um resultado muito mais eficiente, um resultado melhor, com menos sessões. Segunda coisa é que muitas vezes o tratamento precisa de uma meia elástica no pós-tratamento para comprimir. E as meias no verão são difíceis, incomoda, né? E tem gente que tem que usar varizes, meia para varizes na perna e na coxa também. Então, essa época do inverno é uma época que é muito boa para isso. E o terceiro motivo é o sol. 100% dos pacientes que tratam problemas de circulação têm que evitar o sol um período de 3 meses, mais ou menos. Então, fazer esse tratamento no verão não é a melhor opção. A gente trata, porque às vezes a pessoa, como você mesmo falou, tem um problema de saúde, não só estética, tem um problema também com riscos de trombose, flebite, edema. Mas, se ela puder pegar esse momento do ano e tratar, a gente junta esses 3 fatores a mais para ter um melhor resultado e um resultado mais rápido, que é importante para a gente. Perfeito. Você falou, quando estava explicando do segundo motivo, de alguns tratamentos e procedimentos diferentes. Você falou do laser, você falou da espuma, você falou da aplicação. Existem vários tipos de tratamento? Existem. As veias, elas são diferentes, Cláudia, e elas são diferentes, às vezes, no mesmo paciente. Então, é comum o paciente falar, tá vendo essa entrevista hoje, vai falar assim, eu vou dar uma olhadinha na minha perna, vou na frente do espelho, vou ver como está a minha perna. E ela vai ver que, às vezes, ela tem uma veia grande, às vezes ela tem um vasinho, e ela tem... Aliás, a gente tem uma imagem que mostra, né, os diferentes tipos de veias, que dá pra a gente fazer até uma avaliação olhando a nossa própria veia. Se puder colocar aí, eu acho que vai ser bom para quem está em casa. Para o pessoal em casa aí vendo. Então, eu preciso também de formas diferentes de tratamento para cada tamanho de veia. Então, essa paciente, ela tem vasinhos, né, na coxa, ela tem uma veia nutridora ao redor do joelho, que está nutrindo esses vasos, é uma veia maior. E atrás do joelho ela tem uma varizes, né? Então, o que acontece nessa paciente? Eu não posso tratar todas essas veias com o mesmo produto. Então, para o vasinho pequeno, eu coloco uma concentração, um remédio para vaso pequeno. Para o vaso médio, para uma espuma ou um polidocanol, que é para colar, né? Para cauterizar essas veias médias, e um outro tipo de tratamento para veias grandes. Então, hoje, o que identifica cada tipo de tratamento é o tamanho da veia. E é muito comum, mesmo o paciente, ter mais de um tamanho na como mesma. Aquela paciente que a gente viu, então ela tem todos os tipos. Isso. Então, você vai usar todos os procedimentos. Exatamente. São veias diferentes, equivalem a tratamentos diferentes. Tem um outro paciente também, que a gente trouxe a foto, esse é um paciente masculino, é um homem, ele está de bruço, na região de trás do joelho, então próximo ainda da dobra do joelho, ele tem veias grandes, né? Ele é uma pessoa que não tratou durante algum tempo, ele foi protelando. Aquela veia azul clarinha que está ali bem perto do joelho. Parece uma veia sadia, tá. Mas quando a gente coloca o nosso aparelho de fleboscópio, eu até trouxe ele aqui, também para a gente vê que essa veia está toda enrolada, toda enovelada, e ela acaba se estourando nesses vasinhos aí da coxa. Então, eu tenho que tratar cada veia com um produto diferente. Normalmente, Cláudia, as varizes, essa outra paciente nossa também, com a mesma situação.
varizes grossas na panturrilha, vasinhos na coxa. Estão todas conectadas. Normalmente, as varizes, Cláudia, são 3 sistemas. Tem o vasinho, uma varicose maior e uma varizes. Então, eu tenho que tratar primeiro a veia nutridora, a veia que está causando o vasinho. Se eu ficar focado só no vasinho, no tratamento do vasinho, eu acabo reaparecendo, acaba recidivando. Então, por isso que também essa época é tão boa. Eu faço um tratamento nessa veia maior, nessa veia nutrícia. Muitas vezes o paciente vai colocar uma meia elástica para comprimir o remédio contra a veia. Isso depende do tempo de cada paciente e vai evitar o sol. Então, a gente não falou de afastamento, não precisa deixar de trabalhar. Então, esse paciente que eu mostrei a foto, ele tinha muito medo de ter que sair do trabalho, faltar às atividades. Ele é um senhor de mais idade, cuida da família, do neto. Então, e aí vai falar, olha, eu não vou poder cuidar da família, não vou poder trabalhar, e não tem nada disso. Esse procedimento é no consultório? No consultório, faz com local. Em sessões curtas? Sessões curtas. Por quê? Porque a gente trata a raiz. Então, a gente faz essa veia nutrícia, geralmente uma perna dessa, uma face lateral, dá para fazer tudo num dia só. E é rápido, porque as veias se comunicam. Então, 30 minutos com o produto que a gente coloca, ela acaba apagando totalmente. Então, a falta de tempo, afastamento, hoje não é mais desculpa para isso. A pessoa olhou no espelho, viu que tem uma veia, procura um especialista na sua cidade para poder fazer o tratamento. Você falou assim, ela apaga rapidamente, ela só fica disfarçada ou ela é tratada? Porque a veia parece, ela é feia, mas ela pode causar um problema de saúde. Pode, sim. Ela realmente é eliminada. O remédio, se a gente usar uma espuma ou o laser, o laser cauteriza a veia, a espuma ela cola a veia e os glóbulos brancos que estão no nosso corpo vão destruir essa veia. E aí o sangue vai circular por veias vizinhas sadias. Então não faz nenhuma falta, não atrapalha nenhum tratamento e essa veia não tem risco de aparecer novamente. A gente até mostrou um tratamento, eu trouxe um paciente do consultório que a gente fez, esse paciente fez com espuma. Qual é, o primeiro ou o segundo? Acho que é o primeiro, é um paciente que tem na veia do pé, um pouquinho para cima. No pé, não, então não é esse? Essa também, essa é uma paciente da coxa, mesma situação. A gente fez o tratamento na varize inicial, né, na veia causadora. Então a gente vai colocar esse produto dentro da raiz e ela vai começar a assumir as veias mais na coxa mais distalmente também. Gente, eu já fiz isso, inclusive, com o Dr. Fernando, não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? É super tranquilo, quando a gente olha assim, dá uma aflição. Dá uma aflição de agulha. Primeiro que quase não dói mesmo. Você põe o anestésico. O anestésico, né? E é muito rápido, muito mais do que a gente imagina. Olhando assim, eu também teria muita aflição. Olha lá como vai melhorando. Essa paciente tinha bastante vasos também. Tem bastante. Fala. Aí essa é a mesma paciente. Depois que eu tratei a veia, um outro produto, né, com outra concentração, aí a gente vai focar no vasinho. Aí a gente vai em cada vaso menor, mas só posso fazer isso depois que eu matei aquela veia mãe. Olha que impressionante. Olha que impressionante, gente. Depois também, Cláudia, eu trouxe uma foto do fim do tratamento, né? Do final. Por quê? Porque não é mágica, fica hematoma, fica inchado. Então, às vezes a pessoa olha essa imagem e fala, nossa, Fernando, eu vi lá na Cláudia que você fez o tratamento e apagou na hora. Sim, apagou na hora, mas fica um hematoma, fica inchado, geralmente por 7 dias, que é o tempo que esses glóbulos brancos vão trabalhar nesses vasos também. E aí, depois desses 7, 10 dias, que vai começar a sumir novamente. Por isso que não pode tomar sol também após... O grande vilão do tratamento é o sol. Hoje tudo é praticamente permitido, trabalhar, dirigir, caminhar, fazer suas atividades, mas sol ainda é uma coisa que a gente tem que vencer. Ainda é o próximo passo que a gente tem que lutar. Em que situação o paciente precisa de uma cirurgia de varizes? Porque antigamente a gente ouvia muito falar de cirurgia de varizes, hoje em dia a gente ouve pouco. Hoje diminuiu bastante. Essa paciente que a gente mostrou, quando eu me formei lá atrás, há 16 anos atrás, era uma paciente que eu levaria para o centro cirúrgico. Ela tinha uma variz grande, a gente não tinha como achar a veia, não tinha um aparelhinho de achar
o fleboscópio e tal, e a gente tirava essa veia. A cirurgia ficava incompleta, porque eu tirava a veia, mas deixava esses vasos todos nessa região. Muitas vezes a variz voltava, aparecia de novo em outros lugares e tal. Hoje a gente ainda faz, mas diminuiu, porque esses pacientes que não precisam mais operar, esses pacientes a gente trata no consultório, mas a gente ainda opera. Então, opera varizes muito grandes, geralmente acima de 10 milímetros, porque a minha espuma não dá liga, não cola uma veia tão grande. Também, vasos maiores que 12, 13 milímetros, o nosso laser não consegue também cauterizar. Esse paciente é melhor fazer uma ligadura, é melhor operar e extrair a veia, porque aí tá totalmente tratado. E a gente complementa as outras veias menores com esse tratamento. Então não é que nós não operamos mais, operamos, mas a cirurgia também mudou. A cirurgia também a gente consegue combinar com essas novas técnicas, né? Essas novas táticas que a gente consegue complementar vasos diferentes também. Que antigamente as pessoas, eu lembro muito assim das tias, né, falando vou operar varizes, hoje é menos. Muito menos. Eu lembro que quando eu formei, a gente falava para o paciente, né, olha, você precisa tirar um mês de afastamento, você precisa ficar internada. E quando faz desse jeitinho, como eu fiz, não me lembro mais, tem que ficar de repouso? Não precisa. Eu lembro que eu vim direto trabalhar. É até interessante o paciente andar, porque esse líquido, esse produto, ele vai circular nos seus ramos e principalmente, Cláudia, nos ramos que estão mais profundos, que ele não consegue acessar. Então a gente não conseguiria chegar lá se não fosse um líquido ou uma espuma. A gente tem que chegar mais profundo. Se tiver uma outra imagem, é um outro paciente também que tinha no pé, o princípio é o mesmo. A gente vai achar a veia que está causando o ramo, né? E aí a gente vai colocar o produto no... A imagem do pé tá aí, gente? Vamos tentar colocar? Que ele já pediu. Não tá? A imagem do pé não tá lá. Oh, que pena. Depois o pessoal entra no nosso site também, a gente coloca vários casos desse lá também, porque todo dia a gente está fazendo... No pé é mais comum em homens do que mulheres? Não, os dois têm bastante. No pé é uma região que não é a mais comum, Cláudia. Mais comum é atrás do joelho. Então a pessoa normalmente, não tenho muito não, tal, mas atrás do joelho é mais comum. O segundo lugar mais comum aí é o pé. Tanto homens quanto mulheres, porque essa região tem menos tecido, menos pele, e acaba ficando mais evidente. Muito bem. Existem em outras regiões, e eu vou até falar de um caso que pouca gente sabe, mas que eu amei ter feito e funcionou muito. Eu tinha um vaso bem... Era vaso isso, né? Bem alto aqui. Quando eu tinha dor de cabeça, ela subia, assim, pulsava até. Olha lá. Sumiu, né? Sumiu, né? Já faz um ano, né? Nosso tratamento faz um ano. Foi em outubro, nós estamos em setembro. Pode fazer isso no rosto? Pode. A irrigação da face, Cláudia, ela tem uma irrigação diferente da perna, né? Então, os vasos da pupila para fora, eles têm uma irrigação mais dos vasos da face. Da pupila para dentro, elas têm irrigação mais central. Então, quando a pessoa... Como você é magra, a veia fica muito evidente, ela acaba incomodando esteticamente, tentando esconder. Às vezes, num dia de enxaqueca, aumenta o fluxo nessa região, fica uma veia grande e tudo. Às vezes, até estoura uma veia no fundo do olho. A gente pode também usar esses mesmos artifícios, mesmos produtos, e a gente acaba cauterizando, acaba ocluindo essas veias da face também. Então, aí a gente também consegue murchar, tirar essas veinhas também, e o sangue vai circular por veias vizinhas, sadias e mais profundas. E dormir bem também ajuda? Ajuda também. Quando a pessoa é muito ativa, uma pessoa que fica muito em pé, ela força muito, né, contração da gravidade na parte venosa e acaba também piorando. Portanto, a atividade física é super benéfica, hidratação super benéfica, horas de sono de qualidade também ajudam muito a sua circulação, como o corpo todo, né? A qualidade de vida, não tem jeito, que se cuidar. Bom, vamos tentar entender agora quais são os riscos quando a gente larga de mão, não faz nada, o negócio vai ficando cada vez pior. Isso pode virar uma trombose? Pode virar, Cláudia. Existem até estatísticas quanto a isso. Como eu estava falando no bloco anterior, as veias estão conectadas. Então, esses vasinhos mais superficiais, uma varizes um pouco mais profunda, tem uma nutrição, elas são nutridas por veias que estão mais abaixo. Então,
provavelmente está tendo um refluxo, não está tendo um bom fluxo sanguíneo nessa região. E o sangue não sabe, muitas vezes, se tem que ir para o coração ou refluir para a perna. Essa perda de condução pode dar uma trombose, pode dar uma flebite. Não é obrigatório. Hoje os trabalhos científicos mostram que de 21 a 22% de pacientes que têm varizes grossas tem risco de trombose. Então, a cada 5 pacientes do consultório que não acompanhou durante a vida tem um risco de trombose. Quem tem trombose também tem 20% de risco de uma embolia pulmonar. Então, vale a pena por uma doença prevenível, a gente evita o problema, melhora a qualidade de vida e melhora a saúde. Como que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico, às vezes, é pelo próprio exame físico, palpando o pulso, olhando a perna, tudo. A gente hoje usa muito o ultrassom. A gente trouxe uma foto do ultrassom também. Ah, tá aí já no vídeo. Essa é uma paciente também que tem veias sadias, né? Então a gente consegue ver a artéria em vermelho, em azul a veia, que ela está em direção à pele. Então essa imagem a gente vê que a veia ela leva e traz o sangue da parte profunda para a parte bem próxima da nossa pele. Então, se essa veia não tiver esse fluxo, ela está ocluída, acaba levando a uma trombose. Aí precisa tomar anticoagulante, tudo dá para se resolver. Mas se a gente puder evitar, é a melhor coisa possível. Uma pessoa que fez uma trombose, que tem uma trombose e trata com anticoagulante, etc., ela fica livre, curada da trombose ou não? Fica, mas isso leva tempo. O tratamento da trombose são 3 períodos. A primeira coisa, eu preciso fazer com que o trombo não cresça mais. Fez o diagnóstico, a gente precisa parar nesse momento. Nesse momento, a gente não pode ter ansiedade de querer recanalizar rapidamente. Pode deslocar esse coágulo. Então, a primeira coisa, a gente vai evitar de ter um aumento da trombose. Segundo, recanalizar. Recanalização demora mais ou menos 6 meses. É o tempo que os próprios glóbulos brancos vão dissolver esse coágulo com a ajuda do anticoagulante. E depois a gente vai prevenir uma recidiva. Então, hoje, com os novos anticoagulantes, o paciente não precisa mais ficar internado, ele trata em casa, mas precisa tomar obrigatoriamente o anticoagulante no período de 6 a 9 meses. É um tempo longo, um tempo maior, mas a gente não pode ter ansiedade de tratar rápido, senão a gente pode ter embolia pulmonar. A trombose também, Cláudia, varia de cada veia. Veias da coxa, elas têm uma chance maior de ter complicações, porque são veias mais grossas, centrais, mais próximas do nosso corpo, do nosso pulmão. As veias da perna são veias mais simples e a gente consegue tratar com um tempo menor. As veias mais comuns de trombose são as veias da panturrilha, é o mais comum. Portanto, se a pessoa está em casa, vê um inchaço na panturrilha, um endurecimento, o termo médico é um empastamento, a panturrilha ficou grande e dura, e diferente, assimétrica, uma está grande e uma está pequena, aí precisa procurar a gente, porque pode estar tendo essa doença. Perfeito. O melhor de tudo é prevenir, né? Tem prevenção para veias, varizes, para trombose? A gente já entendeu o que é tratar veias e varizes, mas tem prevenção para veias e varizes? Tem as mesmas prevenções da qualidade de vida, isso que a gente estava falando. A meia elástica, usar meia elástica a vida inteira, é que é tão ruim. Antigamente, é o mesmo que a gente estava falando no outro bloco, a gente dava meia elástica para todo mundo. Então, a pessoa engravidava meia elástica, a Karen usou lá na gravidez dela, aí a pessoa estava na terceira idade, usava meia elástica, e hoje a gente viu que não é todos os pacientes que precisam da meia elástica. Todos os pacientes que têm trombose têm que usar a meia. Ajuda na distribuição. A palavra da meia é distribuir. Então, ela vai passar o sangue para veias vizinhas sadias. A pessoa que não tem trombose instalada é facultativo, não precisa usar. Então, o que eu falo no consultório? Poxa, você vai sair da sua rotina, vai fazer uma viagem, você que viaja muito, às vezes precisa de uma viagem longa, colocar uma meia elástica nisso. Poxa, estou num dia de folga, estou domingo em casa, preciso dar meia? Não, não preciso colocar meia. Uma viagem longa é importante, viu? A gente já até teve caso, até de um ator famoso que faleceu por conta de uma trombose. A trombose do viajante, né? Isso, que é de viagem. Tem muito. Então, nesses casos, é bom deixar em casa,
Ou, por exemplo, eu tenho uma convenção, um evento que eu vou ficar muito tempo em pé, aí vale a pena usar a meia, fugiu da rotina. Mas nos dias de folga, a gente não tem mais indicado a meia para todos os casos. Agora, rapidinho, porque o nosso tempo já está explodindo, eu queria só entender e ajudar a turma em casa, porque cada um fala uma coisa. Qual é o jeito certo de colocar a meia elástica? Eu posso, por exemplo, no meio do dia colocar a minha meia e tá tudo certo? Não é o melhor. Como é que é? O melhor é de manhã, quando você acordar. Acordou de manhã, você tem 30 minutos, teoricamente, para colocar a meia. Quanto mais cedo, melhor. Então, você acorda, vai ao banheiro, escova os dentes, tudo, mas não dá tempo de tomar um café, de tal. Ah, pode fazer isso? Pode. Porque tem gente que fala que não pode sair da cama. Não, 30 minutos, Cláudia. Então, a pessoa acordou de manhã, despertou, ela vai levantar, ela tem 30 minutos. Nesses primeiros 30 minutos, não tem tempo de ter edema ainda. Então, a pessoa vai colocar a meia. Tem gente que tem artrose, que está grávida, não consegue colocar a meia sozinha, precisa de ajuda. Então, nesses 30 minutos, ela vai procurar uma ajuda e vai colocar a meia elástica. No meio do dia, tirei a meia por um motivo, por outro, sujou, ou um motivo, precisei tirar a meia. Não compensa mais colocar nesse momento, a gente já perdeu essa compressão. No outro dia, vai deixar prontinho, acordou, vai ao banheiro, escova os dentes, faz suas coisinhas, meia elástica. Perfeito. Depois vai tomar o café. Eu lembro de ouvir e de perceber pessoas colocando no meio do dia a perna para cima e falar, preciso ficar com a perna meia hora aqui para cima para pôr minha meia elástica. Não adianta. É muito difícil funcionar depois que já perdeu esse tempo todo, né? Muito bem. Se você tiver mais alguma dúvida, você entra em contato com o Dr. Fernando Bacalhau, que é fantástico. Cuide das suas veias, das suas varizes. Olha, eu vou te falar que vale super a pena e é um tratamento eficiente que é melhor, né? O site é kfvascular.com.br, Instagram kfvascular e o telefone é o 11 2337 0185. Importantíssimo, viu? Muito obrigada. Leva um beijo pra Laura. Levo. Obrigado, carinho. Um beijo pra Karen também. Tá tudo joia. de bom. Um beijo pra toda a turma da sua cidade, que é Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um beijo pra todos vocês. Tá Obrigada, joia. doutor. Obrigado, até mais. Que médico maravilhoso. Eu realmente fico impressionada. Estudioso, gosta das novidades, é assim que tem que ser, né? Agora, se eu ouvir ele falando que a gente tem que se cuidar, não todo. E não adianta a gente ser negligente com um pedacinho aqui, outro ali. Vamos cuidar de tudo.